Olá, vamos entrar agora no tema 5. O nosso assunto será memórias ROM. O que são memórias ROM? Memórias ROM são memórias não voláteis, ou seja, memórias que mantêm seu conteúdo mesmo sem energia. Em oposição a elas, nós temos as memórias voláteis, chamadas de memórias RAM. Memória RAM perde todo o conteúdo caso a energia seja cortada. Memórias ROM não, elas mantêm o conteúdo, por isso são chamadas memórias não voláteis. Vamos começar com um pequeno aquecimento. Aqui eu vou mostrar um circuito bem simples para vocês. Temos um resistor, dois diodos. O que é o diodo? O diodo é um dispositivo muito simples, não sei se vocês já viram. Ele tem anodo e catodo. Quando o anodo tem uma tensão mais elevada que o catodo, o diodo conduz, ele vira um curto. Caso contrário, ele é circuito aberto. É um modelo bem simples de diodo. Nossa intenção é saber a saída S em função das entradas A e B. Bom, para simplificar, vamos adotar o seguinte: o zero lógico corresponde ao 0 volts, o 1 lógico aos 5 volts. E vamos levantar a tabela verdade desse circuito. Inicialmente, vamos imaginar que eu tenho tenho entrada A em nível 1 e entrada B em nível 1, 1 e 1. 1 corresponde aos 5 volts, ou seja, 5 volts aqui, 5 volts aqui. Porém, tenho também no anodo 5 volts e 5 volts. Em consequência, os dois diodos estão cortados. Com isso, a saída vale 1. Então, entrou 1 e 1, saiu 1. Agora, o A vale 0. Poxa, só A vale 0? Ele está aterrado. Porém, o anodo está em 5 volts, então esse diodo virou um curto. Se esse diodo virou um curto, a tensão aqui é a mesma de A, né? Ou seja, com o diodo em curto, S vai para 0. Esse resistor aqui, então, existe para limitar a corrente que passa, que é drenada da fonte quando S vale 0. Do contrário, poderíamos queimar a fonte. Muito bem, então, quando o A vale 0 e o B vale 1, o diodo D1 está conduzindo. Então, significa que a saída S foi para 0. A outra situação, A igual a 1, B igual a 0, você já pode adivinhar de forma bem simples, né? A saída também vale 0. E a última opção, 0, 0. Ora, os dois diodos conduzindo, a saída também vale 0. Chegamos assim a um circuitinho. Vocês conhecem esse circuito? Essa porta lógica? É fácil, né? É a porta AND. Muito bem, construímos uma porta AND com um resistor e dois transistores. Vamos progredir um pouquinho mais. Vamos imaginar agora que fosse pedido a vocês para projetar este circuito combinacional. Ele possui 3 entradas, A0, A1, A2 e 4 saídas. A saída D0, D1, D2 e D3. Como resolveríamos isso? Bom, da forma tradicional, usando lógica combinacional, construiríamos 4 mapas de Carnot e cada mapa seria preenchido com os dados dessas colunas. Aí levantaríamos um circuito com 3 entradas e 4 saídas, algo bem simples, bem tranquilo. Então, se a entrada é 0, sai 0, se é 1, sai 1, se entra 2, sai 3, se entra 3, sai 5, e assim vai. Minha intenção era colocar aqui os números primos. Infelizmente, o último, né, é o 17, não tem espaço para o 17, né, são 4 bits apenas, então eu fiquei com 15 mesmo. Ok? Vou apresentar esse circuito combinacional, porém com uma outra cara. Temos ele aqui. Um pouquinho estranho, né? Vamos olhar com um pouquinho de cuidado. Tenho aqui do lado esquerdo um decodificador. Esse é um decodificador de 3 para 8. Ou seja, 3 entradas, 8 saídas. Notem que as saídas estão ativas em nível baixo, indicado pelas bolinhas. Ou seja, todas as saídas estão em nível alto, à exceção daquela cujo número está na entrada. Por exemplo, se aqui for colocado 0, 1 e 0, que corresponde ao número 2, a linha Y2 vai para 0. Se a linha Y2 vai para 0, reparem, esse diodo conduz, né? Aqui está em 5, aqui está em 0. Esse diodo conduz e leva D3 para 0. Esse outro diodo, pelas mesmas razões, conduz e leva D2 para 0. Aqui, como não tem contato nenhum entre a linha e a coluna, sai a tensão dos 5 volts, então aqui sai 1 e 1. Ou seja, programamos então 0, 0, 1 e 1. Se vocês tiverem a paciência de conferir, está programado nesse circuito exatamente essa tabela verdade aqui. Coloquei diodo onde eu queria que a saída fosse para 0, deixei em aberto quando eu queria que a saída fosse para 1. Aqui está a nossa primeira memória ROM.
estamos concluindo que memória ROM é, na verdade, um circuito combinacional. Continuando, melhor, antes de continuar. É claro que construir memória ROM com essa arquitetura não é muito interessante, porque repare, temos um único decodificador. Se quisermos uma memória ROM com 1 megabytes, precisaríamos de um decodificador de 20 bits de entrada e 1 milhão de linhas de saída, o que ficaria muito ruim. Então são usadas arquiteturas matriciais, não quadradas necessariamente como essa daqui. Mas eu vou trabalhar com um exemplo com uma arquitetura quadrada, uma matriz quadrada. Reparem que agora eu tenho um decodificador e tenho um multiplexador. Aqui dentro eu tenho uma matriz com 8 por 8, 8 linhas, 8 colunas. Então tem tenho 64 cruzamentos. 2 elevado a 6, 64. Então eu preciso de 6 bits para individualizar esses 64 entroncamentos. Então, os bits menos significativos, os 3 bits menos significativos vão acionar o multiplexador e os 3 mais significativos vão acionar o decodificador. Reparem que o decodificador ativa linhas e o multiplexador vai selecionar uma das colunas. Muito bem, então vamos olhar aqui. De acordo com o número colocado aqui, com os valores da 3, a 4 e a 5, uma das linhas irá para 0. A linha que for para 0 vai fornecer 8 candidatos para o multiplexador. De acordo com o valor desses 3 bits aqui, uma das 8 colunas será selecionada para dar saída. Assim conseguimos selecionar cada um desses bits. A 5, a 4 e a 3 são chamados de endereço de linha, e a 2, a 1 e a 0 os menos significativos de endereço de coluna. Então vamos lá, um exercício. Qual o valor deste bit aqui? O bit cujo endereço é esse, 101011. Bom, dividindo dois pedaços, a parte mais significativa vai endereçar a linha. Menos significativa vai endereçar a coluna. Muito bem. Estou então selecionando a linha 5. A linha 5 está ela aqui. Temos 8 candidatos. Porém, desses 8 candidatos, estamos escolhendo o de número 3, da entrada 3, que é o D3. Então, veja bem, esse bit tem diodo, então ele está programado como 0. Se não tivesse diodo, estaria programado como 1. Perfeito? Então, vamos agora a um exemplo de uma memória comercial. Gravaram bem esse plano de bits? Muito bem, então temos aqui um plano com 64 bits. No caso, ele é quadradinho. Nosso exemplo usa retangular. Está aqui o elipse para indicar que tinha diodo. Então vamos lá. Cada retângulo verde desses corresponde àquele plano de bits da transparência do slide anterior. Só que agora ele não é quadrado, ele é retangular. 2048 por 512 dá 1 mega aqui. 1 megabits aqui, 1 megabits aqui. Então temos 8 planos, cada um com 1 megabits. As linhas mais significativas, ou seja, para 1 megabits precisamos de 20 linhas de endereços, de A0 até A19. Eu peguei aqui as mais significativas, as 12 mais significativas, e vamos selecionar uma linha. E as 9 menos significativas vamos selecionar uma das colunas de cada uma dessas matrizes. Por isso aqui é chamado endereço de linha e endereço de coluna. Perfeito? Deu para entender direito como é essa arrumação? Então imagine, cada retângulo verde desses, um plano de bits daquele. Temos 8 planos em paralelo, 8 bits. Assim chegamos na ROM de 1 megabytes. Continuando. Vou apresentar agora, análogo a esse circuito aqui, um outro circuito com uma pequena diferença. Reparem que agora eu coloquei esse símbolo aqui, que é de um transistorzinho MOS. O transistor MOS ele funciona de uma maneira bem simples. Esse terminal aqui é o gate. Quando o gate está em nível alto, ele é um curto. Quando está em nível baixo, ele é um circuito aberto. Ou seja, para nós, ele vai trabalhar com uma simples chave. Então vamos lá. Esse circuito aqui, então, análogo ao que nós já vimos. Lembrando que gate igual a 1, o transistor conduz. Gate igual a 0, ele corta. Não vou passar item a item, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos pensar. Sob quais condições eu consigo ter saída S igual a 1? Bom, para ter saída S igual a 1, é preciso que os dois estejam cortados, concordam comigo? Se um deles estiver conduzindo, a saída S vai para 0.
Ou seja, eu só tenho S igual a 1 quando os dois estão cortados. Ou seja, A igual a 0 e B igual a 0 sai 1. Todas as demais combinações saem 0, né? Exatamente o que nós temos na tabela verdade aqui. A igual a 0 e B igual a 0, os dois transistores estão cortados. Com isso, a saída S vai para 1. Todas as demais situações, a saída é 0. Que porta é essa? Essa é uma NOR. Então, construímos uma porta NOR com um resistor e dois transistorzinhos MOS. Isso tudo porque eu tenho uma maneira de arrumar aquele circuito, aquela memória ROM, usando transistores MOS. O circuito é exatamente o mesmo, com uma única diferença. O circuito aqui ele com 64 bits, estão lembrados? Somente 64 bits. Não, errei. O circuito, né, que nós construímos para implementar essa lógica combinacional aqui. Então, aquele primeiro circuito com diodos. Muito bem. Aqui eu tenho em memória os transistorzinhos MOS. O que está programado no endereço 0? Reparem que agora a saída do decodificador é habilitada em nível alto. Então, quando puser 000 aqui, o Y0 vai para 1. Vai ligar os 4 transistores, então tem as 4 colunas iguais a 0. Lembrando o exemplo que eu coloquei de 0, 1, 0, que é o número 2, está aqui, o Y2 vai para 1, sai 0, sai 1 e 1. Então, no endereço 2 eu tenho programado 3, e assim vai. Por que eu substituí o diodo por um transistor? Aquele diodo é um diodo bipolar. A integração dele ocupa muito espaço, ele é muito grande. Já o transistor MOS é bem pequenininho, ele é muito amigo, muito fácil de ser integrado. Então, na verdade, as memórias usam transistores MOS e não diodos. Perfeito? Então, podemos construir a memória com diodo ou com transistor MOS. Bom, a memória ROM só é viável se for comprada em grandes quantidades, porque ela tem que vir de fábrica programada. O fabricante programa ela para o cliente. Então não era possível usá-la em pequenas quantidades. Para isso surgiram as memórias PROM. Esse primeiro P é de programável. A memória PROM, na verdade, é uma memória ROM, ou com diodo ou com transistor. Esses diodos ou transistores foram colocados em cada cruzamento de linha com coluna e em série com um pequeno fusível. Esse fusível pode ser queimado sob umas condições especiais. Normalmente se aplica uma tensão mais alta, seleciona o endereço e o fusível é queimado. Ou seja, a memória ROM vem toda ela programada em 0. E eu removo o fusível. Ao remover o fusível, o diodo deixa de atuar, ou o transistor deixa de atuar e com isso o bit vai para 1. Então isso é a memória PROM. Porém, a memória PROM, apesar de ser versátil, tinha um problema. Eu errei na programação, tenho que jogá-la fora. Não tem como aproveitá-la. Então a evolução caminhou para uma outra memória um pouquinho melhor, que era possível de ser apagada. Então era uma memória ROM programável e apagável. Assim surgiu a sigla EPROM. EPROM, então, é esse tipo de memória e o apagamento era feito com luz ultravioleta. Por isso essa janela de quartzo aqui não é vidro. O vidro bloqueia a ultravioleta, uma janelinha de quartzo, e você jogava ultravioleta em cima do chip para apagar a memória. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Essa foto aqui é da primeira EPROM fabricada pela Intel. Não é a primeira EPROM do mundo não, mas a primeira fabricada pela Intel. Veja só o tamanho, ela tinha 256 bytes. Bem pequenininha, né? Bom, cliquei errado. Só um minutinho para... Prontinho. Seguindo adiante. Então vamos lá, como é que funciona a EPROM? A EPROM tem um transistor MOS um pouquinho diferente. Tem a porta, tem o canal e uma porta flutuante aqui. Quando eu passo corrente, uma corrente elevada, as duas portas se fundem e essa entrada aqui passa a controlar o transistor. Quando eu jogo luz ultravioleta, há uma acomodação dos portadores e as portas se separam e eu perco o controle sobre os transistores. Então a memória EPROM totalmente apagada está em 1, não tem transistor. Quando eu quero programar um determinado bit para 0, eu passo uma corrente elevada de acordo com o protocolo indicado pelo fabricante, as duas portas se fundem e aquele determinado bit vai para 0. Perfeito? Esse aqui então é chamado de transistor de
de porta flutuante. Essa aqui é a porta flutuante. Perfeito, então essa aqui era a memória EEPROM, que dá para ver uma de tamanho maior. Ela tinha uma grande desvantagem. Durante o trabalho, se você errou na programação da EEPROM, você tinha que retirá-la do circuito, colocar em um banho de ultravioleta, pegar uma nova, programar e espetar novamente no circuito. Deu erro, tira, põe para apagar, pega uma outra apagada, põe no programador, gravou, espeta no circuito, assim vai. Ou seja, toda hora tinha que trocar a memória do circuito, que era um trabalho chato. E com a evolução da eletrônica surgiu a E2PROM. É uma EEPROM que você pode apagar eletricamente. Opa, que interessante, não tem que tirar do circuito? Não, não tem que tirar do circuito. A evolução surgiu porque essas duas portas, a flutuante e a de controle, estão agora muito próximas. Então uma pequena corrente funde as duas e um movimento de carga no sentido oposto isola as duas portas. Com isso eu consigo apagar e gravar o circuito, os bits, sem que tenha que retirar o chip do circuito. Então ficou muito fácil. Então eletricamente eu consigo programar e consigo apagar. Muito bem, o apagamento não é perfeito e fica umas cargas residuais. E no início as memórias toleravam de 10 a 100 mil ciclos de apagamento. Hoje em dia temos perto aí de 1 milhão de ciclos de apagamento essas memórias E2PROM. E o tempo de vida em torno de 100 anos, ou seja, garante a programação por 70, 80 até 100 anos. No caso do MSP, se não estou me enganado, 100 anos. Muito bem. Só que a memória EEPROM tinha que trabalhar byte a byte. Se programava byte uma posição, se apagava uma posição, etc. Isso consumia muito tempo. Então a evolução permitiu chegar à memória flash. O que é a memória flash? É uma E2PROM, só que agora ela está orientada a blocos. O usuário programa ou apaga o bloco de uma vez. Blocos são 64 bits, 128 bits, 256 bits. Falei errado. Bytes. 32 bytes, 64 bytes, 128 bytes. Então é possível se programar uma área razoavelmente grande dessa memória. O tempo gasto para programar um byte ou para programar um bloco é o mesmo. Então, a memória flash deu muita versatilidade e daí nós temos nossos pendrives, nós temos as nossas máquinas fotográficas, onde mais temos celulares, e aí vai, ela é usada uma grande quantidade. Estamos caminhando em passos largos para substituirmos nossos discos rígidos, né, por discos de estado sólido. Discos de estado sólido são feitos todos com memórias flash. Ok? Novamente cliquei errado, um minutinho, então pronto. Agora, exemplo de memória flash. Então nós temos aqui 3 memórias flash. Eu peguei 3 memórias razoavelmente interessantes para vocês. Essa daqui da microchip é 24LC1025, ela tem 128 KB. Trabalha com uma página de 128 bytes e a página é gravada em 3 milissegundos, ou seja, o tempo que você gasta para programar nessa memória 1 byte ou programar 128 bytes é de 3 milissegundos. Temos uma memória aqui com uma densidade muito maior da Winbond. Ela tem 16 megabytes. Olha a relação, está bem alta, né? Muito bem, trabalha com página de 256 bytes e consegue programar uma página em 3 milissegundos. Então o tempo para programar 1 byte ou programar 256 bytes é exatamente 3 milissegundos. É claro, essas páginas têm tamanho fixo, ou seja, é obrigado você caminhar sempre de 256 em 256 passos de uma página inteira. Não tem como trabalhar com uma página fracionada. E para terminar, o nosso MSP 430, que tem 128K bytes de memória flash, a página é de 512 bytes, uma página larga, né? Só que ela gasta em torno de 25 milissegundos para programar cada 512 bytes. Poxa, grande o tempo, né? É porque a nossa CPU não foi feita para ser uma memória de alto desempenho, né? A preocupação dessa CPU é a execução, o desempenho. Então gastar um pouquinho mais de tempo para apagar ou gravar não é um grande problema, já que normalmente eu gravo uma vez e executo um montão de vezes. Esses outros chips não, eles são vendidos, são fabricados para trabalhar com memória, com uso intenso. Por isso então o tempo de gravação tem que ser bem curto. Ok?
E com isso então nós chegamos ao fim desse nosso assunto de hoje, que foi o de memórias ROM. O próximo assunto será o de memórias voláteis e memórias RAM. Ok, então, muito obrigado.